Olá, filhos, sejam bem-vindos a mais um BurgerCast. E hoje, estamos aqui com o Moisés de novo, com o Vitor ali atrás e com nossos convidados especiais aqui, o Renan e a Juliane. E conta pra galera, assim, ó, logo de cara, por que trabalhar numa escola? Pra ser direto, assim, no começo eu não queria trabalhar em escola. Nunca sonhei em ser professor,
tive um professor que ele vinha na carteira e batia, falava, Renan, você vai ser professor. E eu falava, você tá louco, cara, não quero saber desse tipo de coisa. E aí o tempo foi passando, me dediquei a outras coisas. E aí um dia uma amiga minha me falou, eu estava fazendo faculdade na época porque a minha mãe, ela queria que eu fizesse alguma coisa e ela até falava, não, Renan, faça algum curso superior que se você for preso tem sala preferencial. Ela sempre falou isso, sabe? E aí eu queria fazer história, daí não tinha história, comecei a cursar letras e uma amiga minha que mora aqui em Angatuba, inclusive, um dia ela falou, Renan, você trabalha o dia todo, por que você não tenta dar aula à noite? E aí, cara, a primeira vez que eu pisei numa sala, eu falei, putz, por que eu não fiz isso antes? Era isso que você queria. Sabe, foi... Na hora que eu entrei na sala e vi como funcionava a coisa, na época eu acho que eu tinha uns 19, 20 anos, e eu dei aula para alunos, os primeiros alunos que eu tive, eles tinham na média de 30, 40 anos, sabe, era o pessoal do EJA. E aí eu entrei e falei, putz, eu acho que é isso que eu sei fazer. E aí não é uma carreira que eu sonhava na adolescência, mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, cara. Então, foi uma coisa que aconteceu e eu sou muito grato a isso. E você? Por que trabalhar numa escola? Então, na realidade, o meu foi um pouquinho diferente do Renan, no sentido do quê? Que a minha mãe queria ter uma filha professora. E naquela época, para variar, a gente não tinha muita condição. E tinha o magistério na Ivens. Eu sou da época do magistério. Então, daí eu fiz o magistério, logo começou a aparecer as substituições e eu fui. Quando você entra, a primeira vez, diferente do Renan, que já entrou com os maiores, né? Eu entrei com os pequenininhos, com o maternal. Simplesmente eu me apaixonei, que no entanto eu fiquei 4, 5 anos só com os pequenininhos. Depois que eu fui para o ensino fundamental. Então foi mais ou menos isso. Quantos anos hoje já? De magistério? Eu tô com 23 anos de magistério. 23, é muita experiência, né? É, um pouquinho. Conte pra nós alguma coisa que marcou você. A primeira coisa que vem na sua cabeça, que te marcou dentro da sala de aula, assim. No meu caso, foi quando eu trabalhei com uma aluna deficiente visual. Deficiente visual. E eu tive que aprender o braille, porque eu sou também revisora braille. Então, eu leio e escrevo braille. E eu tive que aprender para eu poder preparar os materiais para ela. Porque até então, o ano anterior, quando tinha outra professora, não era ano de política. E tinha a Rose, que ela tinha uma associação aqui, SEDES, em Angatuba. Então, ela passava todo o material. Só que quando chegou na minha vez de dar aula, era um ano político e ela era assessora do Giribone. Então, ela não tinha tempo mais para fazer esse serviço. Daí eu ficava até às 11 mais ou menos da noite na casa dela, onde ela ensinou eu utilizar os regletes, a máquina de escrever, para poder trabalhar no braille com a aluno. Ai, que bacana. E você, Renan? O que mais te marcou assim? Primeira coisa que vem na sua cabeça? Cara, a primeira aula que eu dei foi na escola Ivens, e foi num EJA lá. E foi assim que me marcou bastante, porque eu entrei na sala e, imagina, se aqui eu tô nervoso, no primeiro dia de aula, assim, foi... Primeiro que para chegar o primeiro dia de aula foi uma semana, sabe? Então eu lembro que essa amiga minha falou, Renan, vem assistir uma aula minha, é Adriana o nome dela. Aí eu falei, beleza, na época ela dava aula no Orestes, e aí eu fui assistir a aula dela, aí o professor Ari tava lá também, me chamou e falou, Renan, vem aqui, assista uma aula minha. E eu assisti. Aí eles falaram assim, agora tente você. E aí eu tenho que fazer as inscrições, né, na diretoria de ensino para dar aula. Eu fui, fiz a inscrição e na época eu trabalhava o dia todo como vendedor, sabe? E à noite eu me arrumava, chegava na frente da escola Ivens e não entrava, cara. Eu travava no carro, na época eu emprestava um Fusca da minha avó, sabe? Então eu chegava com o Fusquinha lá, parava na frente da escola Ivens e não saía, cara. E foi uma semana assim, sabe? Eu voltava na casa com a minha esposa e ela perguntava, falei, e aí, como foi? Eu falei, puta, não deu certo. Mas não deu certo por quê? Eu falei, putz, eu nem entrei. Sabe, eu nem entrei, não dava, eu travava. Até que um dia eu cheguei lá, falei, não, agora eu vou. Aí eu fui, imagina, nem a ficha eu tinha deixado com eles ainda. Aí teve um dia que eu cheguei, entrei, deixei a ficha com a Silvia, que era a secretária lá. Aí eu deixei e falei, eu tô disponível pra dar aula, se precisar. Ah, você tá disponível? Então vem aqui. E me puxou. Já foi. Aí eu falei, como assim? Não, tem aula disponível agora, você pode começar já. Aí eu falei, mas eu não tenho nada preparado. Não, você arranja sua cabeça.
e me empurrou, sabe? E na hora que eu entrei na sala, eu olhei assim, era todo mundo mais velho que eu lá, todo mundo, sabe? Aí eu pensei, falei, putz, eu me ferrei, sabe? Me ferrei, porque eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui. Eu, na época, não sabia preparar aula, nada disso, sabe? Não tinha experiência nenhuma. E a hora que eu entrei na sala, eu ouvi, tinham 2 alunos na frente, sabe? Aí eu ouvi um deles falar assim, olha lá, estão pegando lixo de Angatuba e colocando para dar aula agora. Aí eu ouvi, eu falei, eu travei assim, fiquei, aí eu respirei fundo, falei, que isso é uma coisa? Tô aqui, já entrei, o que pode acontecer de errado? E aí, por sorte, eu me lembrei de uma aula que eu tive no ensino médio. Era uma professora que eu gostava muito na época. Era uma aula de geografia sobre fontes renováveis. Eu falei, esse vai ser o tema da aula. E comecei, cara. Nós estamos em 2023, fazem 11 anos que aconteceu isso. 11 anos. Aí desde então, não... Aí depois esses alunos que falaram esse tipo de coisa, depois eles vieram e falaram assim, ó, professor, a gente julgou você errado, sabe? Porque você não aparentava ter o conhecimento que você tinha e olha, foi uma aula maravilhosa. Aí eu falei, cara, eu ouvi o que vocês falaram no começo. Aí eles olharam, Só me ajudou, né? foi mal. Aí eles pediram desculpa e tal, falaram, foi mal, professor. Eu falei, não, acontece. E aí desde então, agora, por exemplo, se eu entrar numa sala, aqui eu fico nervoso, mas numa sala de aula eu já estou bem mais à vontade. Tá mais tranquilo. O que você acha assim que virou essa chavinha assim, que você falou, poxa, o que despertou essa sua vontade? Você acha que é o cuidado ao ensinar, o cuidado a dar o caminho para as pessoas? O que você acha que te motiva a ensinar, né? Sabe que essa parte da motivação, a princípio eu me encantei pela ideia do conhecimento, sabe? Então eu me encantei com essa ideia de compartilhar o conhecimento. Então eu tenho um pouco de conhecimento, eu encontro com alguns alunos que carregam também uma parte do conhecimento com eles e a gente faz esse compartilhamento em sala. A princípio isso me encantou muito mesmo, sabe? E aí por isso eu acabei escolhendo essa carreira e ficando nela, sabe? Era uma coisa que eu não tinha planejado, como eu falei no começo, mas me encantei. Só que aí essa parte mais humana, eu confesso que eu fui aprendendo com o tempo, sabe? Porque eu sempre falo isso, eu sou uma pessoa muito egoísta, cara, sabe? Muito egoísta. E tá dentro de uma escola, ver as situações que acontecem dentro de uma escola, elas me tornaram e ainda me tornam, sabe, mais humano. Então, por exemplo, essa coisa, a Juliane tem isso, tem uma professora que eu conheço chamada Camila, também a professora Maria Antônia, a minha esposa tem isso, sabe, de olhar para um aluno e olhar e falar, peraí, tem uma coisa errada com essa criança. Essa criança, ela costuma falar, mas hoje ela não está falando, sabe? Uma intuição, sim. Essa intuição eu não tenho, cara. Essa intuição, assim, eu falo pra você, eu tô aprendendo a ter. Mas não é uma coisa. Você pega, por exemplo, tem professor que ele não aprende a ter, veio com ele no pacote. Sabe? Então, e aí esse tipo de coisa me motiva, cara, a continuar nesse caminho que eu tô seguindo e me ensina também, sabe, a reparar nesses detalhes que quando eu comecei eu não reparava, sabe? Esse olhar mais afetuoso, esse olhar mais atento, eu tô aprendendo a ter, sabe? E aí isso me motiva, cara, a continuar, porque é uma construção que não está terminada e provavelmente mesmo no final da minha vida não vai estar, mas, cara, cada vez... Dia a dia, né? Sabe? Como eu falei para você do Bom Retiro, as minhas turmas desde 2012, elas começaram a se formar, começaram a crescer, começaram a fazer faculdade, começaram a formar família. E vez por outra aparece uma mensagem, sabe? No ano passado, aliás, minto, esse ano teve uma aluna do Bom Retiro chamada Júlia, sabe? Ela passou na Unicamp. Aliás, minto, não é, a Júlia passou na UFSCar. E ela mandou mensagem, tá, agradecendo todo o apoio que teve. Aí eu falei, daí você percebe, sabe? Falei, putz, além dela, tiveram outros alunos e alunas também que mandaram mensagem. Aí você vai percebendo, cara, o impacto do seu trabalho, porque na educação a gente não vê o impacto agora, sabe? Exatamente. A gente não consegue ver. Uma coisa que vem acontecendo, eu como pai, me assustou muito, né? Foi aquele ataque com as crianças em Blumenau.
E depois, uns dias, já teve um ataque em São Paulo, né? E muitas vezes é os próprios alunos que planejam, né? No caso daquele ataque na creche, não foi um aluno, mas em outros casos foram alunos mesmo que planejaram atacar a escola. Se a solução tivesse na mão de vocês, a pergunta é para os dois, qual seria a solução e a medida que vocês tomariam, assim? Bom, eu acho assim que é o cuidar das crianças agora. Porque o agressor do futuro, ele passou por nós, de alguma maneira. Entendeu? A gente precisa cuidar o agora. Por isso que a gente preza muito na escola o diálogo. Renan sabe disso. Com a gente lá, a gente não gosta de bater em carteira, gritar, nada disso. A gente conversa. Uma conversa mais firme acontece. Se for o caso, a gente chama o responsável. Mas a gente precisa cuidar agora. Eu gosto de ver muito uma fala com as crianças que é o seguinte: que do portão para dentro, a gente resolve pedagogicamente. Só que do portão para fora é diferente. Então a gente precisa acolher agora, porque senão a vida vai colher lá fora. Sim, cuidando agora vai ser uma boa plantação para crescerem no caminho certo, né? Então, esse ponto que a Juliane falou é importante. E assim, a gente sempre ressalta. Ninguém acorda num dia e fala assim, não, e se eu atacasse uma escola? Ninguém faz isso, sabe? Existe sempre uma construção, a gente falou de algumas construções positivas, mas também existem as negativas, sabe? E o processo escolar, ele dependendo da escola, dependendo do lugar, dependendo da pessoa, da família, tudo isso, ele também contribui para essa construção negativa, sabe? Então, se você pega, por exemplo, até comentei com a Juliane, esses ataques às escolas, eles têm um padrão, sabe? Existe um padrão, então você consegue detectar a classe social, você consegue detectar o próprio gênero, então geralmente é do sexo masculino que faz isso, sabe? E aí você vai percebendo os detalhes que cercam essa questão, e aí você fala, putz, se eu estou percebendo esse padrão, eu estou errando em não agir. E eu acho que o primeiro ponto é esse que a Joane falou, a questão da escola manter esse diálogo aberto. Falando assim parece simples, parece, nossa, então é só conversar. Mas assim, é uma coisa porque, por exemplo, nós aqui a gente está em roda para conversar. Só que você pegar um adolescente que está passando, por exemplo, uma situação assim de depressão, sabe, que está totalmente sem rumo, não tem um rumo para uma família que ajude a nortear o caminho dele, ele vai estar sujeito a qualquer pessoa, a qualquer coisa que possa virar uma causa para ele, sabe? E se você pega esse adolescente e fala assim, não, senta aí, vamos conversar. Você não consegue fazer isso, sabe? Primeiro porque ele não está aberto para isso. Então tem uma série de etapas que você tem que ir seguindo pouco a pouco, para você conseguir uma abertura dele para você oferecer ajuda para ele. Tem aquilo que você falou, às vezes é difícil até diagnosticar alguém assim, né? Mas eles dão muitos sinais também, né? A Renan sabe disso. A gente percebe, por isso que quando a gente fala nas reuniões com relação às redes sociais, a gente não está falando que é para você proibir o seu filho de usar, de maneira alguma, mas de observar, estar atento. Quando a gente fala o estar atento, significa o quê? Opa, eu sei com quem o meu filho está conversando, mas o que ele está conversando? Porque também eu sei que ele fala com o Renan, mas o que ele está falando com o Renan? Entendeu? Vários pais questionaram, por que não pararam as aulas, etc e tal? Porque, em primeiro lugar, a gente precisa acolher o nosso público, que é a nossa clientela, as nossas crianças, para depois a gente chamar os pais para poder estar informando quais são as medidas que a escola está adotando com relação a isso. Porque, vamos ser sinceros, como a gente estava pesquisando, isso não acontece de hoje. Não. Né? Quantos casos a gente viu? Suzano teve um caso violentíssimo alguns anos atrás. E aí? Não foi feito nada na época. Então, por isso, a observação, uma conversa, como o Renan falou, é difícil às vezes chegar no aluno, mas a gente vai garimpando. Vai pegando, como diz, vai pegando as beiradas, sabe? Porque eles assim, quando a gente percebe que tem algum aluno que tem esse perfil, dá para perceber, sabe? É uma coisa assim que, como eu falei, quem tem uma percepção maior, olha assim e às vezes bateu o olho e fala, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa na vida dessa criança, desse menino, dessa menina, porque ele não costumava fazer tais coisas. Às vezes o adolescente, ele é tímido, mas ele não costumava, por exemplo, usar o capuz.
É um detalhezinho assim que no dia a dia, no corre-corre, você não percebe. Mas, por exemplo, na escola, com a experiência que a gente fala, opa, peraí, tá usando um capuz, não usava. Parece coisa boba, sabe? Mas aí você chama, fulano, tudo bem? Como tá a família? Cara, às vezes nessa pergunta do como tá a família, eles desabam, sabe? Acontece bastante isso, sabe? Só que assim, igual você perguntou com relação aos ataques, certo? Mas a gente vê muito caso também de mutilação, crianças que se automutilam e a própria família não percebe, que somos nós que ligamos, você não percebeu que tá 37 graus e o seu filho ele está com uma jaqueta toda forrada. Verdade. Entendeu? E dele mostrar pra gente isso daí, a gente respirar e falar, e agora? Preciso pensar rápido, porque dependendo do que eu fale, isso possa piorar. E de como, porque tem coisa que eles conversam exclusivamente com a gente. Violência, tanto física como psicológica, como o que vocês imaginarem acontece na escola. E vocês levam muito pra vocês, assim, tipo, na hora de dormir, quando acontece um caso desse, por exemplo, um ataque lá em Suzano, lá, a hora que vocês deitam, vocês vê a carinha dos alunos de vocês, assim, como que é? Essa parte é mais difícil, viu? Sabe? É a mais difícil porque fica, sabe? Assim, a gente tem alguns casos e assim, são os que mais mexem comigo, sabe? Eu falo que eu sou chorão e realmente sou chorão, sabe? Por exemplo, dos casos assim, a gente tá falando de violência, mas acho que dá para estender para casos de abuso, por exemplo. Quando a gente vai, assim, conversando com os alunos, no geral, aí a gente capta algum aluno que está com um comportamento diferente, a gente chama para conversar, e às vezes na primeira conversa não sai nada, na segunda não sai nada, na terceira também não, mas num dia o aluno está passando no intervalo e ele resolve grudar você e contar, sabe? E Agora às vezes eu quero acontece. falar, Agora eu quero falar. Agora eu quero falar. Daí você para tudo. Você para tudo. Não interessa se você está tendo reunião online, se você tem entrega de papeleta, se você tem data, não. Você para tudo e escuta. Se você tem horário para ir embora, no horário do almoço, meu marido fica louco, mas às vezes acontece esse tipo de coisa de na hora, daí você para tudo e você vai ouvir. Vai ouvir. Exclusivamente ouvir. Nada além disso. Você apenas serve como uma escutativa que a gente fala. Ser professor é muito, né, vendo aqui, é muito além do que ensinar, né? Que passar uma grade escolar e ensinar uma matemática ou português, né? Uma percepção, trabalhando com vidas, né? E muitas vezes é a professora, o professor que capta o que os pais não vêem na casa, né? Eu uso de falar assim também para os pais. A escola vai além do pedagógico. Porque se a gente parar para pensar, quantas horas por dia você trabalha, Juliano? E a filha dele, ela fica mais tempo com a gente do que às vezes com ele. Mas, por exemplo, tanto eu fico mais tempo na escola do que com os meus filhos. Isso acontece também com o coordenador. Então, acaba conhecendo os alunos de forma bem detalhada, né? Tem um caso que a gente chama, por exemplo, os pais e a gente consegue, por exemplo, detalhar melhor quem é o filho do que o próprio pai e mãe. Sabe, até acontece muito na escola, por exemplo, pai, mãe, responsável no geral, eles vêm na escola e pedem para que nós façamos, por exemplo, uma ação para que a criança obedeça na casa. Isso acontece. Muito. Que tem aluno, por exemplo, que isso se aplica, por exemplo, em relação à violência, esses casos que aconteceram pelo Brasil todo e acontecem você pega, por exemplo, os gráficos do início do ano 2000 para frente, aumentou, sabe? A proporção ficou cada vez maior. E aí você pega, por exemplo, nas escolas que aconteceram. Geralmente as escolas já tinham percebido, cara. Já tinham percebido. O caso que aconteceu em São Paulo, de um aluno que atacou o professor e acabou sendo imobilizado pela professora de educação física, a escola anterior desse aluno já tinha notificado a polícia, cara. Sabe? Então já é uma coisa que, igual a gente falou, não acontece de graça. De repente poderia ser trabalhado psicológico ali. Exatamente. Por isso que a gente volta a pontuar o olhar. A escutativa, porque isso também dá trabalho. Como você perguntou, como que é quando a gente chega na casa? Não tem um dia que eu vá entrar na escola
que eu não agradeça por todos os alunos. Porque eu acho que não existe lugar que você aprende mais e que você desenvolve mais que uma escola. Eu estou falando por mim, eu tenho 44 anos. Eu aprendo a cada dia uma história. A gente até conselhos amorosos, né, Renan? Quando as crianças vêm chorando. Você quer ver uma história divertida? Que brigam com o namorado. Conta pra nós. E abraça. No ano passado, cara, como diz, são fatos baseados em muitas histórias, então qualquer coincidência com quem ouvia, qualquer semelhança é mera coincidência. O ano passado teve um caso, cara, que assim, a entrada da escola, pra quem já foi na entrada, lá é uma loucura, sabe? Bate o sinal, acontece tudo. A criançada resolve no banheiro, a criançada às vezes resolve brigar, acontece tudo, sabe? E aí teve um dia, cara, tava aquele flá, sabe, de manhã na escola nossa, lá dá 385 alunos, sabe? Então é cheio, cara, a escola, sabe? E aquela loucura lá, e aí tem aluno que resolve pedir cópia, tem professor que resolve pedir cópia de última hora, e aí chegou uma aluna, cara. Chegou assim, ela chegou do nada, assim, ela, coordenador, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, e chorando, sabe, aos prantos, assim. 15, ela ia completar 15. E, coordenador, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, e chorando. Eu olhei assim e falei, Jesus amado, e eu também não sei o que eu vou fazer da minha vida. Aí a primeira reação que eu tive foi recolher ela na sala da diretora, sabe? E aí recolhi ela na sala da diretora, ela sentou, a secretária, eu falei, ó, vou fechar a porta, daí veio a secretária e falou, Renan, mas... Eu falei, ó, é uma necessidade amorosa agora. Falei assim, então quando tem um coração partido, a gente tem que parar tudo. E aí, cara, eu sei que eu fiquei acho que deu umas 2 horas conversando com ela. Ela contou pra mim sobre o namorado, que tinha terminado com ela, e que eles não queriam mais se ver, mas que ela tinha ido pra escola, e no caminho pra escola ela viu esse ex-namorado, e que ela não aguentava, porque ela queria muito ele. Aí a gente entrava, e ele chegou um pouco depois, a gente tentava, não, mas você é muito boa pra ele, não, mas eu amo ele, e chorava, sabe? Eu sei, cara, que a gente ficou 2 horas, deu 2 horas de conversa com ela. E aí eu sei que no final da conversa, ela já tinha se acalmado, e a Juliana ela sempre abraça as crianças, sabe? E ela deu um abraço na Juliana e tal. E aí, até então, eu falei, não, resolvemos o caso, né? Tá. Aí no final que ela foi sair, ela, mas eu gosto tanto dele. Aí virou de novo, eu falei, putz, meu Deus do céu. Recomeçou. E esse é um caso de coração partido, sabe? E aí ela percebeu que ela tinha essa abertura. E aí, cara, cada coração partido que tinha na escola resolveu visitar a gente, sabe? E abraçava e chorava. Por quê? Porque às vezes eles não têm essa liberdade para falar com o pai. Entendeu? E é onde a gente entra. Por isso que eu falo que a escola é além do pedagógico. Entendeu? Mas tem muita história divertida. Tem assim... Você pega, por exemplo, as crianças, e essa é a beleza da escola. Você me perguntou no início, assim, o que motiva. Eu falo pra você que eu acordo todo dia e falo, nossa, hoje eu vou trabalhar, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Não é, sabe? Porque a gente cansa, né? A gente, às vezes, tem uma rotina pesada e tal. Só que, às vezes, tem algumas surpresas que acontecem na escola que... É aquela coisa que, sabe, você não imagina que pudesse acontecer lá dentro, mas acontece e aí acontece, ninguém grava, ninguém, só quem estava lá viu de fato, e eu acho que a magia da coisa se preserva por causa disso, sabe? Porque tá lá, só ao vivo para você sentir. Experiência única, né? Exatamente, como diz, se gravar estraga, sabe? Sim. E tem, por exemplo, alunos que nos procuram por conselhos amorosos, tem alunos, por exemplo, eu até contei numa sala de aula esses dias, quando eu comecei a dar aula, era tudo muito novo, sabe? Eu lembro que tinha uma turma que a gente se deu tão bem, sabe? E na época não tinha WhatsApp, tinha até o Facebook, essas coisas, mas na época não era tão disseminado como é hoje. E eu não sei como, cara, eles descobriram onde eu morava, sabe? Aí teve um dia que eu dei aula o dia inteiro praticamente, eu cheguei era umas 6 e pouquinho em casa, olha que eu morava numa esquina. A hora que eu tô chegando perto de casa a pé, assim, eu olho, tem uma renca de aluno lá. Aí eu olhei e falei, isso aqui vai bater em mim, né? Eu falei, vai saber, né? E tinha uns marmanjão no meio junto. Aí eu cheguei meio receoso, assim. Aí eles perguntaram, eu falei, o que vocês estão fazendo aqui?
Ai, professor, a gente descobriu onde você mora. E como a gente descobriu onde você mora, a gente quer continuar a conversa da sala. Percebe, cara? A gente tinha começado, porque na época eu dava aula de história pra eles, sabe? E aí eu comecei a conversar com eles e assim, era a respeito da Primeira Guerra Mundial. E a gente começou a conversar e não deu pra terminar, sabe? Aí eu falei, pessoal, semana que vem a gente termina. E a turma foi lá, cara. Foi lá em casa, assim, eu olhei assim, falei, putz, sabe? No começo fiquei assustado, mas depois, assim, eu entendi o que tinha acontecido. Mas foi legal. Você quer dar uma pausinha pra comer o lanche também? Tá todo mundo tímido aqui, pessoal. Os lanches estão aqui. Pode comer à vontade. Vocês que sabem. Tá tranquilo. Pode comer. Mas o engraçado de tudo isso que a gente vê assim é que muitas das vezes acabam tirando o mérito, né? Do professor, do diretor, do coordenador. Aí só pega o finalzinho lá lapidado. Poxa, a pessoa conseguiu isso e aquilo, mas e todo o processo de construção, assim, muitas vezes não é falado, né? Não. Mas assim, eu acho que tem alguma coisa também, uma parte, que é também coisa da escola, sabe? Que, por exemplo, a própria escola, até agora praticamente, ela também não se abre tanto. Você pega, por exemplo, assim, essa abertura que a escola oferece, ela é mínima também, sabe? Então, assim, às vezes existem algumas críticas e tal, que às vezes são injustas, mas tem algumas coisas também que eu acho que não é tão injusto assim, porque a escola também não dá essa abertura para que a comunidade entenda o que está acontecendo lá dentro, sabe? Seja inserida na escola, né? Porque até então ela fica muito no discurso, entendeu? Esse é um ponto principal que é uma luta bastante grande nossa. A gente quer a comunidade dentro da escola. Nós trabalhamos com 2 segmentos, no meu caso. O Renan, ele é de Fundo 2, ele trabalha com os mais velhos. Eu trabalho desde o pequeno e os mais velhos. Então, é onde entra essa importância da família dentro da escola. Seria um conjunto de fatores, né? Os pais fazer um trabalho de educação junto até com os professores, né? Já aconteceu de você chamar algum pai para conversar algum assunto e eles ficarem bravos com vocês? O que mais acontece? Não, meu filho não faz isso é mentira. Já aconteceu, por exemplo, nesses ataques. Vou falar dos pequenos, tá? As crianças, eles não têm essa maldade, muitos deles. Tem uns que são danados, mas tem alguns que fazem por brincadeira. De você chamar, porque eles fazem grupos separados. Tudo isso acontece em casa. Por isso que a gente fala a importância da observação dos pais também na casa. Eles montam esses grupinhos e eles estão conversando. Mas tá conversando com o Juliano, com o Renan, né? São amiguinhos, só que não sabe o quê. O assunto. Daí eu tive que chamar alguns pais para conversar. Daí eu falava assim, então, pai, o senhor tá atento? Eu estou. O senhor sabe do que ela fala nesse grupo? Não. Daí eu peguei e falei, pai, veja bem, escute o áudio. Daí ele escutou, ele falou, não é minha filha? Eu falei, mas não é a voz da sua filha? Não, é a voz da minha filha, mas não é a minha filha. E ela falava de dar um chute e derrubar a menina para bater a cabeça dela e tipo assim. Eu falava, pai, não é o número de celular da sua filha? Daí ele falou, eu falei, então pai, essa conversa é uma conversa de alerta. Não é uma conversa de que o que você está fazendo está errado, nada disso. Não é um julgamento, mas o senhor está mais atento. Então ele falou, não tem problema. Já bloqueou ali o programa, daí a esposa estava do lado e falou, ele falou, não, eu controlo tudo pelo celular. Daí a esposa falou assim, mas até o meu, até o seu, quase viraram brigados na minha frente. Acontece essas coisas também. Virou uma DR de casal? É isso, porque ela tipo assim, ela não aceitava esse tipo, como assim você vai bloquear o meu aplicativo? Daí viraram ali. Nossa. Mas acontece muito disso. Mas a gente dá risada, mas tem revelações, acontece sabe? Em conversas, tem revelações, sabe? Que às vezes você tá com o pai, com a mãe lá e conversando. E aí tem coisas, por exemplo, assim, que a gente fala. E aí talvez o pai ou a mãe não sabem. Aí eles começam a discutir junto com a gente. A gente fica assim, ó, olhando, sabe? Fica tipo, e aí? Que horas que eu entro? Que horas que eu Como entro? que eu vou conseguir intervir, gerenciar essa conversa, etc e tal. Mas acontece, tem de tudo, gente. Arroz ou freguês, eu falo. E um conselho para os pais, o que vocês diriam para o pai seguir a risca com seus filhos? O único conselho assim que eu acho que tanto sendo professor ou não sendo professor,
é conversar, cara. Sabe? Eu acho que conversando, você tem uma linha direta aí com o seu filho, com a criança que você é responsável, sabe? Porque isso aqui conversar parece uma coisa simples, mas não é, sabe? Porque o fato que uma coisa, por exemplo, você conversar com um amigo seu, que você tem intimidade, você tem papo. Outra coisa é você pegar uma criança que está numa faixa etária, às vezes até distante de você, e você conseguir manter uma relação saudável, sabe? Porque puxar papo com criancinha é fácil, com adolescente é difícil. Sabe, você puxar um papo com adolescente, cara, eu vejo assim que tem pais e responsáveis que vão na escola, que eles vão de fato conversar com os filhos na escola. E eles pedem ajuda para que a gente inicie o papo. Só para você ver a situação. A dificuldade, né? É. Eu acho assim, é bem bíblico que eu vou falar, meu clichê, né, que fala, mas orar e vigiar. Essa é a palavra que eu diria para vocês. Porque é muito difícil ser pai e mãe. Eu e meu esposo, a gente conversa muito sobre isso. Não existe um manual de como você ser o melhor pai, a melhor mãe. Né? Às vezes eu falo porque eu tenho um casal de filhos e eles hoje são adolescentes, né? Mas passaram por toda essa fase. Então, e a gente vê as falhas da gente também. Às vezes alguém vai estar ouvindo isso e vai falar assim, nossa, ó a diretora, não sei o quê, mas ó o filho dela, ó a filha dela, entendeu? Mas acontece, porque aqui ninguém tá livre disso. Por isso que a gente fala, orar e vigiar, isso é muito importante. Cuidar bem do maior patrimônio, né? Que é os filhos, é o futuro também, né? E assim, tentar ao máximo, né, regras, essas coisas que auxilia, porque a gente recebe muito pai também que vai lá, queixar-se do filho, mas daí fala, diretora, só que não avise que eu estive aqui, tá? Não fale que fui eu, porque senão ele fica bravo comigo. Como assim? Poxa vida. Isso é a grande maioria dos pais. Acontece isso. Essa questão é complicada, né? Bastante. E assim, a conversa, ela estimula esse tipo de coisa. A conversa é um fator grande para se resolver as coisas, né? Sim. Conhecer a criança. Né? Sim. E às vezes assim, é complicado, por exemplo, quando você chama um responsável, ou até mesmo quando a gente está se colocado nesse tipo de coisa. Por exemplo, se olhar para cada um de nós que tem filho, por exemplo, e perguntar assim, o que seu filho gosta? Sabe, a resposta, ela talvez não venha pronta na cabeça, mas tem que estar na cabeça. Agora, se você não sabe o que seu filho gosta, caramba, o que você está fazendo? Sabe? E às vezes a gente pergunta isso para os pais, pai, mas fulano tá um pouco depressivo, por exemplo, o que ele gosta de fazer? E aí quando os pais não respondem assim, ou demoram para responder, a gente fica meio alerta, porque, caramba, não conhece a criança. E o mundo virtual também tomou conta das crianças, né? Eu acho que videogame, celular, tem criança que nunca... Na minha época, eu cresci brincando na rua com bolinha de gude, peão, pipa, né? Hoje as crianças acordam querendo jogar e vai até praticamente a hora de ir na escola, chega correndo, joga a mochilinha e já quer ficar. Tem que ter um policiamento sobre isso também, né? É a observação que a gente sempre pontua. Em abril, mais ou menos, nós mandamos uma pesquisa para os pais online, que a gente gostaria de saber se eles tinham acesso às redes sociais do filho, etc e tal. E daí a gente fez até um ranking, né? Que é essa a nossa preocupação. Porque existe rede social que, querendo ou não, por mais que ela tenha de tudo, ela acaba... O Renan que tem uma fala assim, que acaba derrubando coisas inadequadas. Mas tem rede social que a gente nem imagina, eu falo no meu caso, nem imagino, e que tem de tudo ali, e os pais nem imaginam que os filhos acessam. O tempo, na pesquisa a gente colocou, achando que nenhum pai ia colocar, que o filho ficava mais de 10 horas no celular. Teve pai que colocou. Tem. Entendeu? Daí é onde a gente questiona muito isso. A gente levou um susto, porque assim, na hora de montar esse formulário, a gente foi colocando as opções. Aí nós colocamos lá mais de 10 horas, que a gente pensou, ninguém vai colocar isso aqui, né? Colocaram, cara. Sabe, mais de 10 horas, putz, que vida que é essa que a criança está levando? Sabe? E assim, a gente tava falando a respeito do celular, por causa da violência e tal, mas vamos pensar assim,
já que a gente tá falando de escola, por exemplo, coisa boba, sabe? A criança que cai, sabe? A criança que cai, instintivamente, ela tem que levar a mão no rosto, certo? E como que uma criança aprende isso? Caindo. Se ela caiu, a primeira vez ela caiu e bateu a cara. Falou, peraí. Na segunda ela colocou a mão no rosto, protegeu o rosto. Na terceira ela já não bate mais o rosto, certo? Só que, por exemplo, o celular, o videogame, a televisão, elas acabam alienando a criança desse tipo de ação. Daí o que acontece? Cresce, vira adolescente, cara, e corre o risco de ser um adolescente que vai tropeçar e vai se quebrar inteiro, cara, porque não sabe nem cair. Sabe nem cair. Tutorial de como não machucar o rosto quando tropeçar. Exatamente. E eu, assim, se a gente pensou, deve existir. Sabe? É porque a gente fala dessa consequência em relação à violência, mas se a gente pensar no desenvolvimento infantil e do adolescente, cara, vamos imaginar o seguinte, todo mundo aqui já foi adolescente. O adolescente ele chega àquela fase que ele vai querer um parceiro, uma parceira para ele, certo? Como que a gente aprende a arrumar um parceiro, uma parceira? Levando um não. Não é? Você levou um não e você fala assim, por que será que ela não quis ficar comigo? Não é? Você vai se frustrar, acontece, mas aí você vai aprender e num dado momento você vai encontrar a sua metade da maçã. Certo? Eu encontrei a minha, um beijo, amor. Tá, que você assiste. Tá, Cristiane. Mas se ele tá lá na internet, cara, agora pra não perder o assunto, ele não vai saber fazer isso, cara. E aí ele pode, na primeira tentativa no mundo real, levar um não, se frustrar e querer matar todo mundo, cara. Desprepara a vida, né? Fica despreparado pra vida, né? Na verdade, hoje tá tudo tão fácil, cara. Às vezes você pega nem um lanche, todo o processo que ele tá faz tempo fazendo. E às vezes você vê um vidinho lá em qualquer rede social, é 30 segundos. Pegou ali, já tá comendo o lanche e acabou. E às vezes muitas crianças hoje, falando por si só, a gente, às vezes, já aconteceu de vir me perguntar, tipo, mas assim, assado. Uma história que surgiu uma vez pra mim, de unha. Nossa, porque a fulana, ela grava vídeo, ela tem unha desse tamanho, que lindo. Tudo bem, mas você acha que na vida real a pessoa consegue fazer tudo com uma unha desse tamanho? Ou ela colocou só pra fazer os 30 segundos de vídeo? Então acaba perdendo essa noção de tempo, espaço e de realidade. E muitas das vezes acaba tendo uma complicação enorme por conta disso. Sim, cara, assim, no comportamento, no desenvolvimento cerebral e, consequentemente, nas relações sociais, cara, sabe? É terrível isso, sabe? O TikTok, a gente acha lindo, maravilhoso, mas ele, tecnicamente, ele é um assassino de concentração, cara, sabe? Nós aqui, a nossa concentração, ela já não é maior do que 1 minuto, por exemplo. Você pega as gerações mais novas, cara, a concentração deles é 30 segundos. Sabe, é coisa mínima. Você tem que falar oi, ele vai entender o seu oi. Fala assim, tudo bem, vamos dar uma olhada ali no salão? Ele já não entendeu. Agora, como você vai explicar isso, por exemplo, vamos falar sobre a evolução das espécies. Essa parte ele acompanhou. Então, foi Darwin, acabou. Terrível isso, cara. Pra ensinar, na escola a gente tá passando batatinha. Batatinha mesmo, sabe? E é problema, cara, porque às vezes a gente fala assim, né? Porque tem pessoas, né, que tem mania de falar assim, vê uma criança na rua, menor de idade, lá vamos jogar abaixo de 10, 11 anos na rua, 11 horas da noite, daí pega e fala, poxa, que juízo dessa criança, mas é uma criança. Aí o problema tá onde? Na criança de 10, 11 anos que tá na rua ou tá nos pais que não... Que permitiram, que não dão a devida atenção, ou que acham que, tipo assim, eu deixo sair ali porque daí eu fico em paz aqui, tranquilo, mas e as consequências? Deve acontecer muito isso. Deixa que vá brincar, pelo menos fique em paz. Mas nesse vá brincar, o que tá fazendo? E não é nem o vá brincar. A gente, quando conversa muito sobre determinados alunos, a gente pontua. Esse já tem uma vida noturna ativa. Vamos dizer, para a nossa faixa etária, o limite seria de 15 anos. Isso ele retendo 1 ano ou sendo um pouquinho mais velho, 15 anos. Para você falar isso para as crianças que estão no 8º, no 7º, até mesmo no 6º. Então, o que é uma vida social noturna ativa?
né? Então esse é o ponto, é essa interrogação que a gente sempre pontua para os pais. Voltando a dizer, é sempre uma conversa de alerta, porque a gente tenta ao máximo esse tipo de conversa com eles. Porque a partir do momento que, como diz, vai lá, Juliane, chega com 2 pés no peito. Às vezes tem fala assim, viu? Às vezes assim. Entendeu? Só que a gente percebe determinadas pessoas não adianta. Igual determinados alunos, não adianta. Tem aluno que você tem que chegar firme mesmo. Mas tem aluno que você tem que falar, vem cá, o que está acontecendo? Conta pra mim. O primeiro passo é fazer tudo com amor, né? Nossa. Na verdade, não é nem o primeiro, acho que é todo o processo, né? Aí, às vezes, exige uma conversa mais firme, mas também não deixar de lado o sentimento, o amor a um humano que está passando por alguma coisa nesse momento. Vamos tentar trazer ele para cá de novo, né? E eu acho que profissionais, assim, vocês deixam bem claro que vocês amam o que faz, né? E quando se faz com amor, o resultado é diferente, né? Não é só pelo dinheiro, né? Quando se faz com amor, o resultado ele... Mesmo porque já não fica rico não, viu? Eu vou falar pra você, a gente vive, mas rico não fica não. É que tem que ir lá falar, não, você tá ganhando. Não, mas você ganha porque você vive, né? Mas tem a parte que você faz com sentimentos, faz como humano, né? Essa é a parte mais legal, cara. É assim... Tem dia, cara, e eu acho engraçado isso, sabe? Que às vezes assim... todo mundo chega no trabalho às vezes um pouco pra baixo. Tem um dia ou outro você tá meio pra baixo. E às vezes aquele mais atormentado da turma, que aí, tem dia que vira um avesso a escola. Tem dia que às vezes ele olha assim e fala assim, nossa, aconteceu alguma coisa com você? E aí acontece, cara, sabe? Aí você olha e fala, nossa... Eu não tô vendo? E acontece isso, cara. E aí você fala, putz, então de alguma forma eu toquei. Aquele aluno foi tocado por mim. E aí você fala, putz, aí você tá meio pra baixo e fala, putz, meu trabalho tá acontecendo. Falando da grade escolar, né? Eu li um livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, não sei se vocês conhecem. Ele fala muito... Ah, é? Ele fala muito do ensino escolar, né? Fala da educação financeira. Se vocês pudessem acrescentar ou tirar algo da grade que vocês têm hoje, o que vocês fariam? Olha, eu acho que tirar, eu não tiraria. Eu remodelaria a grade toda, cara. Porque, por exemplo, no livro ele cita essa questão, eu acho um absurdo os nossos alunos se formarem no ensino médio e não saber o que é um IPTU, o que é um IPVA, sabe? Ter uma noção do que é declarar imposto de renda, tá entendendo? Porque a maioria de nós brasileiros, quando a gente descobre, como que a gente descobre como declarar o imposto de renda? Quando a gente é pego, na malha fina. É verdade. Tô preso aqui, ó. Vai passar o cartão, não passa, né? Bloqueado na receita. Mas porque aí você fala, putz, eu tenho que fazer tal coisa. Por exemplo, nós professores, não, quanto mais aula você pegar, mais você ganha. Depende. Depende da faixa salarial. Tem faixa que cobra mais imposto, tem faixa que cobra menos. Então, às vezes, você tem a impressão que você vai ganhar mais. Mas vai ser cobrado mais imposto. Então, tecnicamente, você vai pagar para trabalhar. E eu acho absurdo isso, pelo menos uma introdução disso na escola, cara, sabe? Eu acho que o Estado, as escolas do Estado, para quem não conhece escola, se está assistindo aí e não conhece escola, tem as escolas do Estado, sabe? Agora o Estado está tomando conta do ensino médio e tem as escolas municipais. No caso aqui de Angatuba é a própria prefeitura que toma conta. E o Estado ele propôs o ensino integral, faz uns anos já, e ele está remodelando, sabe, a grade curricular, sabe? Eles fizeram, assim, algumas propostas, assim, que eu particularmente não gosto muito, mas, por exemplo, para o próximo ano agora, eles estão prevendo fazer o seguinte, de manhã o aluno tem a grade curricular comum para a escola, obrigatória, e à tarde ele tem o ensino técnico. Então o Estado está contratando professores para ensino profissional. Eu falo, putz, isso é legal, sabe? Formado em algo. Exatamente, sabe? Então, você quer, por exemplo, fazer um curso de administração, você já vai ter na escola, cara, sabe? E a prefeitura tinha que seguir o mesmo caminho de remodelar, sabe? O Edson Galvão mesmo, em Itapetininga, ela faz isso, né? Tem de manhã. ETEC, né? Eles são ETEC, a Edson Galvão, e acontece isso. Mas voltando à sua pergunta, por exemplo, no final do ano passado, nós fizemos uma semana das profissões.
aonde foi levado o pessoal do Cicobi, né? Que eles falaram um pouquinho sobre educação financeira, bem superficial, mas seria uma disciplina, como diz o coordenador, que seria interessantíssimo para as crianças, porque é desde pequeno que ele começa. Nessa pesquisa também que a gente fez, quando pedimos umas dicas para os pais, eles solicitaram, por que não acrescentar, mudar a grade curricular, colocando educação financeira, robótica e a aula de informática, que é uma coisa que hoje em dia não tem como ficar sem. Não tem como. É como você falou, muitas pessoas não sabem como fazer uma declaração de imposto de renda, quanto vai pagar do seu salário por mês, né? E isso prejudica, né? Você vai passar seu cartão lá, travou. Já aconteceu comigo. Tá bloquearam todas as minhas contas pela Receita, eu nem sabia, quando eu trabalhava na Crabim, que eu tinha que declarar imposto de renda. E não só isso, né, cara? Quantas pessoas hoje, falando a grosso modo assim, sem passar o pente fino, quantas pessoas hoje não têm uma ideia de, tipo assim, eu recebi um salário, quanto eu tenho que guardar, exatamente. Os básicos, quanto eu posso gastar, quanto eu não posso gastar. Você pega, por exemplo, assim, tem coisa, por exemplo, que eu acho que é importante a gente pensar, mas nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem costume de importar coisa ruim dos Estados Unidos, sabe? Mas nos Estados Unidos tem por exemplo, essa ideia da educação financeira, e nem precisa, Renan, então tem que falar com um aluno de 9º ano, por exemplo, sobre ações do mercado. Não, cara. Mas, por exemplo, propor para que os alunos organizem um planejamento financeiro da casa. Eu tenho um salário tal, minha conta de luz custa tanto, minha conta de água custa tanto, minha compra vai custar tanto. Como que eu vou fazer isso? Porque aqui, assim, eu não tive muita orientação, por exemplo, do meu pai. Uma orientação de, você vai se tornar um dono de casa, agora você vai ter uma casa, você tem um salário, o que eu vou fazer com ele? Sabe, eu não tive essa orientação, então eu fui aprendendo, sabe, ficando sem dinheiro no final do mês, aí... E é bastante o básico, né? Acho que Estados Unidos, bastante países de primeiro mundo, acho que Estados Unidos mesmo, a aposentadoria é feita particular, né? Eles tiram 10% do salário, de tudo que ganha a vida toda, vai poupando, e quando acha que aquele valor tá bom, é como se fosse um rendimento hoje, eles se aposentam. Se a gente pensasse da mesma forma, tirasse 10% do salário de toda a vida da gente para pensar em uma aposentadoria. Imagina lá, desde o seu primeiro salário, tivesse 10% guardadinho, né? Já teria galera. Planejamento, né? Com esse planejamento, a gente teria uma aposentadoria muito maior que a gente receberia do INSS, por exemplo. Já teria comprado uma Hilux. Uma Hilux, é isso aí. Um dia a gente guarda para pensar em gastar, né? Mas aí acaba sendo um pensamento ruim também, cara. Você pega, por exemplo, aqui no Brasil, os juros do cartão de crédito, ele é o maior do mundo, cara. Sabe, o que a gente paga por mês aqui é o que um norte-americano paga por ano, cara. Sabe, então a gente tem taxa de juros aqui de cartão que vai de 10% a 13% ao mês. Cara, eles pagam isso no ano, sabe, então dá 1%, 1 ponto alguma coisa por mês. A gente paga isso aqui, por exemplo, se for calcular no final do ano, nós estamos falando de juros aí de 150%, cara. É muita coisa. Só que a gente continua se endividando. Eu lembro que, acho que faz uns 3, antes da pandemia, faz uns 3 ou 4 anos, eu tinha um primo que tenho ainda. Ele trabalhava numa empresa lá em São Paulo, e aí essa empresa, ela é de auditoria, sabe? E aí veio um rapaz holandês pra cá, pra trabalhar junto. Ele fazia auditoria da Heineken na época. E aí ele tava com meu primo falou que vinha pro interior, na casa da avó dele, e ele veio junto. É Michel o nome dele. Tem um nome holandês, mas quando você deixa a portuguesa, ele é Michel. E aí ele falava português e tal. E aí teve um dia que eu tava conversando com ele. E é justamente sobre essa questão das finanças. E aí eu perguntei, falei, Michel, o que você achou mais esquisito no Brasil, cara? Você já tá faz um tempo aqui e tal. Daí ele falou assim, Renan, tem bastante coisa que eu achei esquisito aqui. Mas assim, o que eu achei mais esquisito é vocês comprarem parcelado. Ele falou assim, na Holanda ninguém compra parcelado. Se você não tem dinheiro para comprar, você não compra. Aí eu olhei assim e falei, nem um pouco. E a gente tem esse hábito, eu não tenho, mas lá no futuro eu vou ter, então eu vou parcelar.
sabe? E aí, numa dessas, a gente acaba se afundando em dívida. Não é que tudo aqui seja fácil ou sei lá, né? Mas às vezes acho que o imediatismo da gente querer conquistar algo para ontem, sem esperar o tempo que necessariamente precisa, acaba levando a gente a fazer algumas besteiras na vida, né? O que existe de gastar e poupar. E a gente comparando também, né? Igual tem gente que fala, porque eu vou nos Estados Unidos, que é lá um salário no mês, eu recebi um salário, eu compro um iPhone 15, 16, nem lançou, você tá comprando. Mas, assim, será que na realidade, assim, na real, é só isso mesmo? É só dessa maneira mesmo? É assim que funciona? Porque os bastidores ali quase ninguém vê, né? Eu não gosto dessa síndrome de patinho feio que a gente tem, sabe? De tudo lá é melhor e aqui é uma porcaria, sabe? Lá existem as vantagens, mas como você falou, né? Eu vou ganhar em dólar, tá? Mas você vai gastar em dólar também, sabe? Mas lá tem isso, tá? Mas lembre-se que você é um brasileiro e lá descer do México pra baixo, pra eles é tudo latino-americano, eles não querem, cara. Você tem que lembrar disso também, sabe? Então na escola, por exemplo, eu sou professor de geografia, sabe? Eu tô trabalhando, eu sou coordenador agora, mas o cargo que eu ocupo na prefeitura aqui é o de professor de geografia. E nas aulas de geografia a gente fala bastante dessa questão com os alunos. Fala assim, a ideia não é esculachar os Estados Unidos, não. Eles têm uma série de vantagens que a gente poderia aplicar aqui também. Só que, por exemplo, se você pegar a ideia de escola pública, é uma ideia que lá não existe, cara. Sabe? Lá a creche, assim, ela é paga, a escola é paga, a saúde é paga. Não tem SUS, sabe? Então, se a gente pensar na população brasileira e na formação da nossa população, cara, não dá para pegar uma ideia de lá e aplicar aqui. Não dá, vai começar a cobrar a escola agora, vai ter um exército de analfabeto que não vai frequentar a escola, cara. Mas se a gente cobrar um valor popular, R$20 por mês, não vai, cara. Tem crianças que largam a escola por causa dos R$20. Sabe? E aí a gente vai estar promovendo uma injustiça social gigantesca, sabe? E que não é esse o objetivo. Então é uma coisa que eu acho que a escola pública ela existe para se fortalecer e a gente parar com essa síndrome de patinho feio, cara. As coisas aqui não são perfeitas, mas São boas, né? O mundo Tem tem... muita coisa boa. Tem muita coisa boa. E a gente tem bons profissionais também que sabem fazer a diferença. Sim. Lógico, porque também a gente tem os outros também, né? Que vem na onda. Mas vamos valorizar a educação, porque precisa, gente. Precisa, porque você entrega o seu filho para a escola acreditando no trabalho dela. Sim. Se você não acreditar, você já está falindo a educação ali naquele momento. Já tá fazendo a criança crescer desacreditada, né? Exatamente. Então, esse é o ponto. É isso, né, Juliana? Agradecer vocês demais pela presença. Nós que agradecemos. Muito obrigado mesmo. Agora manda, então, pra gente finalizar, manda um recado pro aluno de vocês. Comecei, Juliane, que eu sou... assim, eu não sou, pra falar palavra bonita, essas coisas eu não tenho muito dom, mas eu acho que para todos os alunos que eu já tive, sabe, eu errei bastante com muitos deles, sabe, hoje eu repenso muitas situações de que eu podia ter agido de forma diferente e não agi. A minha maior dor, cara, eu lembro quando eu tive um aluno que foi preso, sabe? Pra mim aquilo destruiu comigo, sabe? Destruiu. Tive alunos que foram presos já, tive alunos que morreram já, sabe? Isso dói em mim, porque, assim, não que eu pudesse mudar alguma coisa, mas num dado momento da vida aquela pessoa foi muito querida por mim. E eu espero, assim, que eu também tenha sido querido por ela, sabe? E pros alunos que estão chegando agora, sabe? Às vezes a gente, no corre-corre do dia a dia, a gente acaba deixando algumas coisas passar, sabe? A gente tenta não deixar, mas acaba deixando. Então, a mensagem que eu posso deixar é que a gente está trabalhando por cada um dos alunos que passaram e pelos que estão passando ainda, sabe? Eu continuo firme, sabe? É um compromisso que eu assumi para mim. Eu não queria ser professor, mas me apaixonei pela ideia de ser professor, de estar dentro de uma escola. E o meu filho, por exemplo, ele já sente isso. Portanto, meu filho ama escola, sabe? Para ele, estar na escola é uma parte da casa, porque eu e minha esposa mesmo, a gente brinca que quando a gente chega para jantar,
a gente faz uma segunda reunião, sabe? Porque daí ela conta da escola dela, eu conto da minha escola, e a gente vai discutindo, ela abre algumas coisas para discutir, acha algumas soluções, tem hora que não acha, daí fala, putz, que merda, né? Mas paciência, sabe? E eu acho que é isso, sabe? A gente continua trabalhando, até onde eu conseguir, eu vou continuar trabalhando com esse compromisso, porque eu tive bons professores, eu me guio por eles, sabe? Eles nem sabem disso, sabe? Eu não tive a oportunidade de agradecer eles. Eu terminei meus estudos lá em Campinas. Mas tive ótimos professores e eu sigo o exemplo deles, sabe? De persistir, de ter um olhar mais apurado e seguir com a vida. Show. Eu já falaria assim como eu falo para eles direto. Eu acredito em você. Então, isso que o Renan falou é uma coisa que é doído pra gente, quando a gente sabe, igual eu, 23, 24 anos quase já de profissão. A gente sabe que um aluno, infelizmente, foi para um outro caminho, a gente sofre. Mas igual eu falo para eles, eu acredito muito em vocês. O que vocês decidirem ser, eu tô feliz. Se você falar para mim que você quer ser um lixeiro, eu falo, opa, beleza, porque a gente precisa dos lixeiros. Não, você é médico, vamos lá, você vai conseguir. Um advogado, é isso. O Renan falou da casa dele. A minha filha, ela é professora porque ela cresceu na escola. Ela dormia no chão da escola enquanto eu estava passando as coisas em braille. Por isso, quando você perguntou uma coisa que marcou, na realidade foi todo esse processo. Meu marido está aqui, ele não me deixa mentir. Minha menina, ela dormia no chão por causa que eu tinha que passar as coisas em braille na escola. Então, é assim, a mensagem é, eu acredito neles. E eu acredito na educação brasileira, por muitos que... E pública ainda, porque muitos falam que não, mas eu tenho fé. É isso. Pessoal, queria agradecer vocês por mais um BurgerCast. Espero que breve eles possam voltar aqui pra gente conversar mais, porque o papo foi muito bom. Então não esquece de deixar o like, compartilhar. Tamo junto e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.